Estamos aqui de volta. Pronto, o Fábio está aqui, falta só já chegar. Cadê a doutora Giovana? Ué, a gente pode ir começando com o Fábio para a doutora Giovana chegar depois? Wellington? Vamos ver lá se o Facebook está funcionando ok, né? Boa tarde, companheiro Fábio Rabelo. Hoje a nossa live fala sobre GEAP e pecúlio. Inclusive, é um assunto tão interessante que até os cachorros já estão aqui perturbando para fazer pergunta, né? Então, nós estamos aí interagindo diretamente do Sindusprev Paraíba, vendo aí quais são as pessoas que já estão, nós já estamos no ar, aguardando só que alguns minutos a doutora Giovana chegar, para que a gente possa começar a nossa atividade. Já antecipadamente, em nome da diretoria colegiada do Sindusprev, agradecendo aí a sua presença, Fábio, sempre disposto, sempre aí atuando e sempre junto da gente. Muito obrigada. Vamos dar uma olhadinha aí, como é que está aí a chegada da doutora Giovana. Boa tarde, Vera. De antemão, agradeço a oportunidade, né, de poder estar, através do Sindusprev, tendo contato com os servidores. Esse é um dos nossos papéis, né, servir ao servidor, prestar informações que são públicas, mas que a gente passa aqui de maneira organizada e com disponibilidade. Obrigada. Olha só, gente, para a gente não demorar demais, eu sei que está todo mundo ansioso para fazer perguntas para você, todo mundo querendo saber o que está acontecendo no pecúlio, quais são as novidades, e você tem colocado isso aí com muita propriedade para a base da nossa categoria. Nós vamos apresentar aqui você e começar a nossa atividade. Boa tarde, todos e todas que estão nos assistindo, agradecer aí a presença de todo mundo no sábado à tarde. A gente está recebendo aqui, o Sindusprev convidou e tem o prazer de receber o companheiro Fábio Rabelo, conselheiro da Fundação Viva Previdência, que hoje administra o nosso pecúlio, né? E plano de previdência de institutos para entidades associativas e profissionais. Fábio é graduado em Direito, tem mandato desde 2017 e, como detalhe, foi o candidato mais votado no país na eleição em 2017, né? Está aqui conosco para dar as informações acerca do pecúlio, né? Estamos recebendo a imagem aí da nossa assessoria jurídica, a doutora Giovana Albuquerque, que será a próxima a falar. Fábio, por favor, sua explanação, veja o que é que você pode trazer de novidade para nós, e com 10 minutos eu aviso para que você possa ir fechando essa primeira parte. Lembrando que vão ter perguntas, alguma coisa que venha ter, a gente vai passando para você quando terminar esse tempo e o tempo da doutora Giovana, beleza? Fica aí, tá aí com a palavra, Fábio. Seja bem-vindo. Tudo bem. Boa tarde, Giovana, que eu vi que acabou de entrar também. Boa tarde mais uma vez, Vera. De antemão, como conselheiro da Fundação Viva Previdência, agradecer a oportunidade, né, de, através desse instrumento tão eficiente para alcançar as pessoas, agradecer ao Sindusprev essa oportunidade, realmente o sentimento de gratidão ao Sindusprev por ter a oportunidade de poder orientar, informar e possibilitar essa aproximação com os servidores e participantes da Viva Previdência, no que diz respeito especificamente ao pecúlio também. Então, eu vou fazer um breve histórico em relação à entidade, né, desde da sua criação. O pecúlio ele foi criado na década de 70, mais especificamente em 1974, né, dentro da antiga patronal
e aí vocês conhecem muito bem, né? Na época, dentro dos preceitos da Seguridade Social, em relação ao servidor público, assistência social, saúde e previdência, o pecúlio foi criado nesse momento. Com a cisão dos negócios em 2013, separando a parte de saúde suplementar e assistência social da parte de previdência, foi criada então a entidade que hoje é denominada Fundação Viva Previdência. Ela que administra o pecúlio, os planos de previdência complementar dos empregados da GEAP e da Viva e planos instituídos para as entidades associativas e profissionais. Algumas das novidades que a gente pode passar, ou vamos dizer assim, para atualizar o participante, é que foi aprovado pelo Conselho a possibilidade do resgate pelos cancelados. O participante que, por um motivo ou outro, solicitou o cancelamento do seu pecúlio, e então, mesmo há um bom tempo atrás, o Conselho aprovou a possibilidade do cancelado que esteja aposentado poder fazer o seu resgate. Basta, eu vou informar no decorrer da chamada, da vídeo, os canais oficiais da Viva Previdência para então solicitar essa quantia. Né? É uma quantia referente às suas contribuições. Dando continuidade, outro instrumento que foi criado foi o da conversão do pecúlio. A conversão do pecúlio, ela foi criada no início com o propósito de um anseio muito grande do participante de ter uma possibilidade para receber algo em vida. A Fundação Viva estava ainda se organizando na sua estrutura para seus objetivos futuros e criou esse instrumento, desculpa, da conversão do pecúlio por morte, na possibilidade de receber o que o participante contribuiu, mais a rentabilidade. Ele receber de forma parcelada. Essa possibilidade ela encerrou-se no final de 2018, mas uma notícia muito positiva que foi criado um novo benefício. Esse, então, é interessante, porque ele foi criado com o propósito do resgate do superávit. Toda entidade de previdência complementar, pela legislação, ela tem a obrigação de dividir, quando positivo, o superávit das aplicações financeiras a cada 3 anos. Nesses últimos 3 anos, a Viva Previdência teve uma rentabilidade singular, muito superior à média do mercado, inclusive. Vale a pena entrar no site e conferir esses dados. E aí, com o propósito de dividir o superávit dessas aplicações financeiras, foi criado um instrumento do BEV, Benefício Especial em Vida. Junto a ele, também como proposta, como forma de devolver para o participante o superávit, o Conselho aprovou também a isenção das contribuições. Então, todo participante que está ativo, nenhum dele mais está tendo o desconto da contribuição do pecúlio. Essa decisão foi tomada por 3 anos e 8 meses, iniciou-se desde meados do meio do ano passado e durante 3 anos e 8 meses. Então, dando continuidade, em relação, agora falando do BEV, que é o Benefício Especial em Vida, para aqueles participantes que não optaram pela conversão, decidiram ficar, foi criado esse benefício. As vantagens dele. A vantagem é que você continua com o pecúlio, né? Você recebe uma quantia, dependendo do seu multiplicador, do tempo de contribuição, remuneração, considerável em relação ao superávit desses últimos 3 anos e pode fazer a solicitação também através dos canais oficiais da Viva Previdência, do site, o 0800 ou até o próprio WhatsApp. Logo em seguida a gente vai passar esses canais oficiais. Todos esses instrumentos que eu falei agora retratam anseios muito antigos dos participantes em relação ao seu pecúlio. Foi um produto previdenciário, o pecúlio, foi criado inicialmente
vamos dizer, como uma proposta de seguro de vida, mas diferente de outras entidades, como o participante faz parte da administração da entidade, foi possível criar esses instrumentos. Também a Fundação Viva também dispõe de outros produtos, como no início foi falado, em relação ao plano de previdência complementar dos empregados da GEAP e da própria Viva. Também conta com um plano de previdência complementar mais abrangente, que chama Viva Futuro. E aí tem possibilidade, inclusive, do servidor, do participante, poder colocar seus familiares ou o próprio participante, na hora de resgatar o BEV, reaplicar como forma de investimento. Hoje em dia, a previdência complementar é uma alternativa muito interessante como investimento. Né? Abate imposto de renda, não entra em inventário. Então, assim, é realmente uma alternativa muito satisfatória. Então, a gente passou agora, fez um histórico, né, da entidade, né, desde 2000, só revisando agora para fixar. Então, desde 2013, houve a cisão dos negócios da saúde suplementar, desvinculando totalmente os negócios de assistência social e saúde suplementar, e o pecúlio indo para Viva Previdência, que passou a administrar o pecúlio. Né. Houve esse grande feito que dá a possibilidade dos cancelados aposentados conseguirem resgatar o que contribuiu, mesmo tendo pedido para cancelar, e de regra geral isso não é possível em nenhuma entidade, apenas os herdeiros, os beneficiários, por causa de morte, receberiam esse recurso dos cancelados, mas o Conselho aprovou essa possibilidade. Para saber o valor e se tem algum recurso lá, entrar em contato com a Viva Previdência através dos canais oficiais que vão ser informados. Né? Tratamos da conversão, que foi um instrumento, naquele momento, para atender uma necessidade do servidor, mas que está encerrado, e falamos também da isenção das contribuições e do BEV, que foram formas de devolver, de retribuir o superávit financeiro que a Fundação Viva muito satisfatoriamente conseguiu alcançar com seus investimentos. Então, Vera, eu me coloco à disposição para alguma pergunta ou o que tiver. Obrigada. Essa foi só a primeira inserção das informações preciosas. A gente tem, inclusive, muita curiosidade, está todo mundo aqui muito animado, querendo saber, porque nós temos um índice de cancelamento muito grande. Você sabe que teve uma época, quando começaram a história dos boletos, quando começou a questão das margens, a gente tem um índice de cancelados muito grande. Mas vamos receber aqui a doutora Giovana Albuquerque, representando a nossa assessoria jurídica, Ramos e Advogados. Muito bem-vinda, doutora Giovana. A doutora Giovana é graduada em Direito pela Universidade Federal da Paraíba, em 2001, pós-graduada em Direito Público pela Escola Superior do Ministério Público, em 2002, pós-graduanda em Direito Administrativo e Gestão Pública pela Unip, né? E pós-graduanda em Docência do Ensino Superior, Gestão e Ensino Superior pela Faculdade Três Marias, em João Pessoa, advogada militante desde 2007, e está no escritório Ramos e Advogados desde 2008. Então, ela não chegou ontem, né? É quem faz os atendimentos, é quem pega aí a carga pesada. Primeiro foi a doutora Iane Albuquerque e agora a doutora Giovana, que recebe aí as nossas considerações e principalmente nosso agradecimento por estar tão disponível, por estar sempre atendendo bem. Também é outra querida, viu, Fábio? Junto com você, estão competindo aí pela simpatia dos nossos associados, porque sempre atendem com muita cortesia, com muita paciência para explicar tudo, estão sempre disponíveis, são jovens, enfim. Nós estamos de parabéns aí pela assessoria jurídica e pela parceria que fizemos com você no Conselho. Eu acho que sempre é um caminho muito bom. E aí, doutora, por favor, quando eu avisar 10 minutos, é porque você tem 5 para ir fechando essa primeira parte, tá certo? Por favor, fique à vontade, seja bem-vinda, e a diretoria do Sindusprev agradece aí a sua presença. Bem, boa tarde a todos, boa tarde, Vera, Fábio. Quero dizer que eu estou com saudade de voltar a atender lá, espero que essa pandemia termine logo e que em breve eu possa
ver todos que estão aqui na live, mais tantas pessoas que eu atendo todos os dias. Eu já vi que tem alguns queridos aqui, como o doutor Pedro Hamilton, como Neuzete. Tem alguns que, assim, com mais frequência iam até lá e que eu estou com saudades. Bem, Vera me pediu que eu viesse hoje explanar um pouco sobre a GEAP, Plano de Saúde, e a Viva Previdência, a antiga GEAP Previdência, que anteriormente foi o pecúlio da GEAP. Bem, tratando especificamente do Plano de Saúde GEAP, vocês sabem, como o Fábio já muito bem explanou, que antigamente era patronal. Quando surgiu como patronal, ofereceu pecúlio e plano de saúde. Oferecendo plano de saúde, mesmo depois que a patronal deixou de existir, a GEAP vinha cobrando com base no núcleo familiar, que isso abrangia servidor, esposa, filhos, enteados, pais e menores sob guarda. Com o passar do tempo, esses valores, a GEAP entendeu que eram irrisórios e decidiu por bem começar a modificar a forma de custeio. Foi quando, em 2009, ela mudou a forma do custeio por per capita, por pessoa. Não se pagaria mais os 8% para o núcleo familiar. A priori, para os servidores que só tinha ele e uma dependente, ou ele e um agregado, essa mudança foi positiva, deixou de pagar 8% e começou a pagar um valor menor. Mas a gente sabia que nada é feito de graça, não existe bondade. Né? 2 anos, a gente inclusive orientou aos servidores que continuassem na ação coletiva, que a gente deu entrada em 2009, que por liminar a gente conseguiu que mantivesse os 8%, mas muitos se sentindo prejudicados, porque no início houve uma majoração, houve um aumento do valor da mensalidade, entendeu por bem pedir para sair da ação. Posteriormente, quando começou a aumentar, eles vieram até nós e a gente entrou com uma segunda ação coletiva, que foi em 2013, que também conseguimos uma liminar que perdurou tanto a de 2009 quanto a de 2013 até 2017. Nisso, algumas pessoas que não estavam mais no sindicato ou que não estavam mais na GEAP, voltou para a GEAP e a gente conseguiu entrar com algumas ações individuais, que poucas ainda têm liminar em vigor. Mas por que poucas? Porque, a priori, o judiciário passou a decidir favoravelmente. Posteriormente, quando a matéria chegou ao STJ, passou a decidir com base na lei dos planos de saúde, de 98, que não foi por bondade, eles esperaram de forma paciente até que, em 2008, começasse a vigorar e abrangesse grande parte dos planos de saúde. Por quê? Porque essa lei de plano de saúde, que é a lei 9.656 de 98, trata especificamente dos planos de saúde individuais, que a GEAP não se encaixa, porque a GEAP é um plano de saúde de autogestão. Sendo um plano de saúde de autogestão, a ANS não é um órgão regulador, é só um órgão fiscalizador. Ela fiscaliza, mas ela não tem ingerência nesse plano. Por quê? Porque é dividido, os gastos são divididos. Então, teoricamente, de forma igualitária. Por quê? Inicialmente, o governo pagaria 50% e os servidores, os beneficiários, pagariam os outros 50%.
Hoje em dia, a gente sabe que, eu creio que não chega a 20% o valor que a contrapartida do governo. Enfim, por não ser um órgão regulador dos planos de autogestão, o judiciário vem decidido com base nessa lei que, infelizmente, esses planos não têm que obedecer o teto dos índices indicados pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Com base nisso, foi que, ao ter uma decisão definitiva, o judiciário paraibano disse que, entendeu que a GEAP não errou. O aumento e a mudança na forma de custeio não foi legal. Foi legal porque estava amparada em lei. Não descumpriu nenhum amparo legal. Na verdade, o que é que a gente, depois dessas duas ações coletivas, que a gente viu todas as brechas se fecharem para essa possibilidade, o próprio STJ deu uma luz, que foi o quê? Na própria decisão que diz que os planos de autogestão, como a GEAP, não devem seguir o Código de Defesa do Consumidor, não precisam seguir o Estatuto do Idoso e nem precisam seguir o Código Civil, em alguns artigos do Código Civil, o STJ também diz que esses aumentos podem ser regulados caso esse aumento tenha uma onerosidade excessiva para a parte mais frágil da relação contratual, que nesse caso seriam vocês, servidores. E foi com base nisso que, no começo de 2020, a gente entrou com uma terceira ação coletiva. Nessa ação, aliás, a quarta ação coletiva, porque em 2018 a gente entrou com outra ação coletiva com pedido de liminar que não foi concedido. Depois a gente recorreu para o Tribunal de Justiça através de agravo de instrumento, que também não reconheceu a urgência e manteve a decisão, que não concedeu a liminar. E no início de 2020, no início desse ano, em janeiro, a gente entrou com a quarta ação, que basicamente o que é que a gente alega? Que os aumentos não são razoáveis. A soma dos aumentos de 2009 até agora superou, em alguns casos, 500%. 500%. E isso onera de forma excessiva vocês, servidores, que há anos não têm aumento, um aumento expressivo. E com base, mesmo alegando isso, que não é razoável, que fere a Constituição, porque não é razoável, que fere o Estatuto do Idoso, porque o Estatuto do Idoso, como a Constituição Federal, assegura aos idosos o direito à vida e o direito à saúde. 5 minutos, doutora Giovana. Ok. E com esse aumento excessivo, o que é que acarreta? Vocês, servidores, têm um prejuízo à vida e à saúde, porque é nesse momento, após os 60 anos, que vocês dedicaram mais de 30 anos ao serviço público, que tem a saúde fragilizada, que vocês não estão conseguindo pagar. Bem, a gente teve a liminar negada, mas recorreu e está aguardando uma decisão do próprio tribunal. Com relação ao pecúlio, o pecúlio, como o Fábio já falou, ele abriu a conversão de patrimônio. Muitas pessoas que tinham ação com o sindicato correu para lá, porque no início a GEAP Previdência ainda resolveu pagar, depois começou a fechar a porta, fazendo algumas exigências. Dentre elas, era que vocês não tivessem ação judicial. O sindicato entrou com um pedido de desistência de ação de forma individual, que no início era deferido rápido. Esse pedido era deferido bem rápido. Posteriormente, a gente começou a ter dificuldades, chegando, em alguns casos, aos pedidos já passarem de 2 anos. E, na verdade, na prática, esse pedido não tem mais não vai trazer nenhum benefício para vocês, porque, como o próprio Fábio falou, a VivaPrev não mais
faz esse pagamento através da conversão de patrimônio, apenas através do BEV, que é o benefício especial em vida, que até o momento não chegou nenhum de vocês para dizer que a Viva Previdência está exigindo que vocês não tenham nenhuma ação judicial. Então, primeiro, eu preciso saber se vocês tiveram alguma dificuldade de receber esse BEV, esse benefício especial em vida, que é a divisão de lucros, na verdade. Para depois, caso necessário, a gente, como assessoria jurídica, possa ter conhecimento e tomar a medida correta. Ok? Agradeço a todos. Obrigada, doutora Giovana, essa primeira etapa concluída com sucesso, né? Eu queria, antes de passar para a segunda parte, já sanar duas dúvidas aqui, uma para a Giovana sanar e outra para o Fábio. Saudando aí as companheiras de Campina Grande que estão aqui com a gente, companheira Zizi, fez aniversário um dia desse, né? Mandei umas flores para ela aí no Facebook dela, mas ainda está em tempo de dar parabéns, ainda não passou, não. Então, cumprimentando Campina Grande, cumprimentando João Pessoa, mas tem uma pergunta aqui que está sendo feita. Fábio, para você primeiro, o bônus de R$500 também virá para agosto? Como é que fica essa questão dos bônus que estão sendo distribuídos? As pessoas querem saber qual foi o critério, se vem de novo, todo mundo acha bom, tá? Eu não tenho, não, mas se quiser mandar para mim também, estamos aí, vamos lá. Esse bônus de R$500 também virá para agosto? Em seguida, eu passo a pergunta para a Giovana. Vamos lá, obrigado, Vera, pela pergunta. Parabéns a Zizi também, que fez aniversário aí de Campina Grande, um abraço. Então, partindo para a resposta, em relação ao bônus, no caso, ele é uma criação da ANVIVA, Associação Nacional dos Participantes da Fundação Viva de Previdência. É uma associação, como outros instituidores que existem ligados à empresa Viva, a ANVIVA é uma delas, é uma associação. E aí, eu tenho conhecimento desse bônus, que ele funciona da seguinte forma. Nesse mês de junho foi enviado cartas para os participantes do Pecúlio e cartas para os participantes do Viva Futuro, informando isso, que será sorteado todo mês 2 bônus para 2 participantes do Pecúlio e para 2 participantes do Viva Futuro. E esse bônus como eu disse, é da associação. Para mais informações, realmente o ideal é procurar a própria associação. O site dela, já aproveitando, é anviva.org. Esse é o site para comunicação com a associação Anviva, né? E explicando a empresa Viva Previdência, quando da cisão dela dos negócios da saúde suplementar, a forma que encontraram para conduzir a administração de uma forma que o participante realmente fizesse parte, foi essa. É uma empresa de previdência complementar associativa, ou seja, para você ter um produto dela, você tem que ter vínculo com alguma entidade ligada a ela, ou a associação Anviva, ou entidades sindicais de alguns estados que fazem parte dela também, é uma forma de ser vinculado, né? Então, basicamente é isso. O bônus é concedido pela associação Anviva, né? Aí é importante procurar a associação para mais detalhes, que é o site que está sendo divulgado aí na tela. Ok. Nós temos uma pergunta aqui para a doutora Giovana, que é o seguinte: a pessoa teve um processo na GEAP arquivado, um processo de resgate arquivado, tendo em vista que não conseguiu homologar a desistência. Ela afirma aqui que ficou no prejuízo porque não conseguiu, deve estar dentro desses casos aí, que já tem quase 2 anos que não conseguiu, e ela diz que por esse motivo teve o resgate arquivado, certo? Qual é o procedimento, se tem alguma coisa ainda para fazer, o que houve com essa desistência? Bem, como eu já falei antes da pergunta, a nossa parte é de informar à Justiça que o autor não tem mais interesse em continuar com a ação. Não tendo interesse em continuar com a ação, não tem como a ação continuar.
Só que, para que isso ocorra, tem que, depois da mudança do novo Código de Processo Civil, quando a gente vai ao judiciário, eles dizem que tem que obedecer à ordem cronológica. Ordem cronológica é que, à medida que as petições vão entrando, vai ficando registrada o dia dessa petição e o horário. Então, vai seguindo essa ordem. Aí, muitas pessoas me perguntam, doutora, mas eu tenho prioridade, e isso não funciona? Funciona. Mas, infelizmente, a justiça não tem só aquela ação. E muitas vezes eu informo, gente, isso aqui é um processo a menos, isso aqui é um pedido de desistência. Só que o próprio judiciário passou a ter que ouvir, a entender que tem que ouvir a parte contrária. Ou seja, mesmo a parte pedindo desistência da ação, a outra, que é a VivaPrev, tem que concordar. Se a outra parte não concordar, não, o pedido de desistência não é homologado. E a VivaPrev, a assessoria jurídica da VivaPrev, não vinha concordando com o pedido de desistência. A assessoria da VivaPrev queria que a pessoa desistisse do direito, renunciasse ao direito. Renunciar ao direito é a mesma coisa de você dizer assim, passei a vida inteira pagando, mas agora não quero mais receber. Renúncia de direito é isso. E ficaria a cargo da outra parte querer pagar ou não. Eu não tinha como chegar e renunciar ao direito de vocês. Muitas vezes, até o servidor queria. E algumas vezes eu pedi que assinasse esse termo de renúncia. Aliás, que eu fiz uma declaração dando conhecimento à pessoa do que é renúncia ao direito e juntei ao processo. Mas isso eu não indicava. E mesmo assim, a justiça, no tempo hábil, não homologou. Então, a homologação não é competência do advogado, da assessoria jurídica. A nossa competência é de ao tomar conhecimento que vocês não querem mais continuar com a ação, a gente faz um documento, faz uma petição e apresenta ao judiciário. Quem homologou ou não é o juiz, é a justiça. Infelizmente, eu sei que algumas pessoas foram prejudicadas, mas partindo do pressuposto que a VivaPrev abriu agora o benefício especial em vida, talvez com isso o prejuízo de vocês tenha sanado. Uma coisa que eu quero deixar bem clara é que a gente não tem competência em homologar desistência, a gente só tem como informar o juiz que vocês, autores, não querem mais continuar com a ação. Uma vez não querendo continuar com a ação, o judiciário vem e diz, ok, já que você não quer continuar com a ação, não tem interesse, vou cancelar. Teoricamente, seria isso. Na cabeça das pessoas, seria isso. No entanto, eu tenho que informar que a lei não é dessa forma. Todo documento juntado, a outra parte tem que tomar conhecimento e tem que falar nos autos. E isso demanda um tempo que, nesse caso, para essas pessoas que se sentiram prejudicadas, o tempo realmente foi grande. Entendi. Obrigada, doutora. Fábio, a pessoa está me perguntando o seguinte, quem não tirou nem pecúlio e nem recebeu bônus, como deve proceder? Ela pergunta aqui. Certo, Vera. Em relação à forma de solicitar o benefício especial em vida, né, para o participante que não efetua a conversão, basta entrar em contato com a Viva Previdência ou pelo site vivaprev.com.br através de Fale Conosco ou pelo 0800, que é 0800 720 5600 ou pelo próprio WhatsApp da Fundação Viva. O WhatsApp da Viva é DDD 61. Não se preocupe, a gente vai colocar na tela, vai ficar disponível isso, e tem um site lá também tem. Então, repetindo, o WhatsApp da Viva é DDD 61 99844 3622. Esse é o WhatsApp da Fundação Viva. E, repetindo, tem o 0800 720 5600 ou o próprio site da entidade, vivaprev.com.br. Lá tem a opção Fale Conosco
que você pode solicitar também através de lá o seu resgate do BEV, que, repetindo, para os servidores participantes que não efetuaram a conversão, foi criado esse benefício. A vantagem dele é que você recebe uma quantia que é referente ao superávit positivo das aplicações financeiras dos últimos 3 anos, né? E você continua tendo o pecúlio. Para os que não converteram, também não está sendo descontado a contribuição mensal no contra-cheque. Também foi feito como forma de devolver esse resultado positivo que a Viva alcançou com os investimentos. Pronto, basicamente é isso, Vera. É só solicitar para colocar depois os contatos que o pessoal pode solicitar. Está aqui na tela aparecendo agora o WhatsApp do Viva Previdência, o 061 99844 3622, que o Fábio passou agora, e vamos colocar também o 0800, para que você fique em condições de fazer essa consulta. Tem uma outra pergunta aqui, antes de terminar. Uma senhora cancelou a GEAP em março, e está perguntando se quando ela pode, ou se já pode solicitar o pecúlio e o BEV. Fábio. Vamos lá. É comum o servidor assim, associar ainda a saúde suplementar, a operadora de saúde, o pecúlio, né? Os servidores, os beneficiários, participantes que tinham o plano de saúde e porventura decidiram cancelar o seu plano, não era obrigatório ter o seu pecúlio cancelado. Você podia cancelar o plano de saúde, ou migrar de plano, e isso não é para afetar o seu vínculo com o pecúlio. Se você solicitou, por acaso, o cancelamento do pecúlio, a gente tem uma orientação lá na Fundação para não realizar mais cancelamentos, porque não tem, assim, vantagem objetiva nenhuma para o participante. Eu volto a dizer, com a criação do benefício especial em vida, o BEV, né, foi uma forma que a gente vê que mais interessante para o participante. Ele continua tendo pecúlio e recebe uma quantia considerável. Como eu disse, resultado dos últimos 3 anos do superávit financeiro da entidade. Então, é isso. Não existe vínculo entre a saúde suplementar e o pecúlio. Obrigada, Fábio. Para a gente começar o segundo bloco, eu queria terminar com uma pergunta para a doutora Giovana. Doutora Giovana, por ocasião do mês de janeiro de 2019, foi feito um acordo, né, com as entidades nacionais para a GEAP. Algumas pessoas receberam, a partir do mês de março, abril, não me lembro, acho que março, abril, foi essa época, as reduções oriundas desse acordo. Mas teve algumas pessoas que não receberam. Elas não receberam e elas procuraram o Sindusprev, elas procuraram o jurídico para que a gente fizesse essa intermediação. A gente tentou, me lembro que na época nós mandamos ofício, nós fizemos reunião na GEAP estadual com o diretor aqui da Paraíba, nós solicitamos às entidades nacionais que fizessem inserção, mas foi quando a GEAP teve aí a mudança de comando e a gente só ouvia dizer, não, o general assumiu e estão arrumando a casa. Desculpe. As pessoas que continuam com esse prejuízo, certo? Elas têm condição, por exemplo, de ainda requestionar juridicamente isso. O Sindusprev, a gente ainda tem condição de questionar juridicamente isso? A pergunta foi muito boa, porque você é uma das pessoas que mais sabe nosso sofrimento com relação a isso, nossas inúmeras tentativas em entrar em contato com a GEAP, tanto aqui na Paraíba quanto a nacional, a dificuldade que a gente teve das pessoas de entrar em contato com as pessoas que a gente fez esse acordo, que foi o Francisco e a outra pessoa, eu não recordo o nome, que depois foi que a gente ficou sabendo que eles não trabalhavam mais na GEAP, e a gente ficou sem nenhuma informação.
Depois foi que a gente começou a receber informação, não nem através da própria GEAP, mas através dos sindicatos e das confederações, de que a GEAP tinha, o diretor da GEAP, o presidente da GEAP tinha sido destituído e tinha entrado o general, coronel, acho que general, e que ele não tinha nenhum conhecimento desse acordo. Por causa disso, quando a gente foi à GEAP, eu, você e Bernadette, para a reunião com o diretor aqui da GEAP da Paraíba, ele disse honestamente que não tinha conhecimento, foi ter conhecimento quando a gente encaminhou o ofício. Com base nisso, a gente fez um ofício, passou o e-mail para a GEAP Nacional, porque ele disse que por aqui não tinha como fazer esse comando, e foi daí que a gente teve o conhecimento de que esse comando seria manual e que não tinha conseguido. Então, desde janeiro até, eu não lembro quando foi, eu acho que foi em junho, que fez 2 anos agora, aliás, 1 ano agora, foi que a gente tomou conhecimento que essa implementação do acordo foi manual e que não tinha dado tempo desses 2 funcionários, o Francisco e essa outra pessoa, ter implementado para todo mundo. E pela sugestão do próprio diretor da GEAP, a gente encaminhou um e-mail, mas paralelamente a gente também fez uma petição nas ações coletivas, informando que a GEAP, enquanto plano de saúde, ela não cumpriu o acordo, porque grande parte dos servidores beneficiários não tiveram esse acordo implementado, que chegou a ser um desconto de por volta 5%. Então, em 2018, ao invés deles terem um aumento, eles teriam um desconto de mais ou menos 5%, tendo como base a mensalidade de janeiro. Então, a gente, quanto à assessoria jurídica, a gente não dormiu com relação a isso. Logo que a gente teve a informação, a gente arrecadou alguns contra-cheques e alguns boletos e juntou e deu entrada junto com a petição. No entanto, como eu já falei, todo documento juntado requer que a outra parte seja ouvida. Então, ainda está esperando a resposta do judiciário. E com um agravante, o processo que tramita essa ação passou muito tempo sem juiz titular. Então, quem estava lá era um substituto que, basicamente, estava decidindo as urgências, os pedidos de liminares. E esse processo é um processo muito grande, muito trabalhoso, de encontrar qualquer informação, porque esse processo tem mais de 5 volumes. Então, para encontrar uma petição, uma informação, é muito trabalho. E, infelizmente, até agora a gente está, tanto nesse 2009 quanto 2013, aguardando um pronunciamento do judiciário para que dê cumprimento a esse acordo. Entendi. Olha só, Fábio, Fábio, por que só receber o benefício do VivaPrev se eu apresentar a desistência da ação? Certo, boa pergunta, Vera. É recorrente os servidores, os participantes indagarem sobre isso, né? Aproveitando assim, eu não estou debatendo aqui com a Giovana, mas a lógica da Fundação Viva foi de que se ela não pedisse a desistência, tinha um risco dela pagar a conversão e o processo continuar correndo e ainda ela ser punida novamente. Então, a ideia é basicamente essa. Em relação à expressão desistência de direito, um dos formulários, ele se refere a que a pessoa vai deixar de ter o pecúlio por morte. Aí, realmente, se a pessoa quer a conversão, quer converter o seguro de vida que tínhamos, assim, que em forma resumida o pecúlio era isso, e receber em vida o que ela contribuiu, então ela tem que abdicar do pecúlio por morte para receber o que contribuiu e o que rendeu em vida. Então, por isso, a expressão conversão, por isso, acho que causa essa estranheza. Em relação, e aí por isso o pedido de desistência, né? Mas como eu disse, como todos já falaram também, com a criação do BEV, atende à necessidade do participante. Ele vai receber uma quantia
que é considerável, né, claro, de acordo com o seu indicador, com a remuneração e o seu tempo de contribuição, né, e a vantagem é que ele continua com o seguro de vida, continua sendo peculista, né, não perde, não vai deixar os seus beneficiários desassistidos. Pronto, basicamente é isso em relação ao formulário de desistência. Você falou numa coisa interessante, que eu acho que é a pergunta que nós todos nos fazemos. Se eu tenho que fazer a desistência, se é uma precaução da GEAP para não pagar 2 vezes, para não ser punida. Da certo? Viva. Da Viva, desculpe, perdão. É sempre essa confusão, né? Mas se nós precisamos de dar essa segurança para que a Viva não seja... É uma precaução da Viva, a questão da homologação do juiz. Não bastaria, por exemplo, ter uma declaração de punho próprio do servidor dizendo que abdica, e isso ser apresentado por ocasião, por exemplo, se eu me aposentei e for pedir de novo, diga, opa, mocinho, mocinha, está aqui o papelzinho que você assinou abdicando. Eu acho que isso desburocratizaria bastante e tiraria esse peso, inclusive, da gente depender do judiciário para isso. Talvez fosse uma coisa que nós devêssemos conversar um pouco sobre isso, sobre uma formulação que pudesse ser defendida na GEAP acerca disso. Mas é uma observação que você pode fazer nas considerações finais, porque ainda tem pergunta aqui para vocês aqui adoidada, tá certo? Então, pensa nisso aí que eu te falei. Oi, pois não, doutora? Só licença, fazendo um adendo aqui, inicialmente, a VivaPrev não exigia a homologação do judiciário. E essa exigência ocorreu através da assessoria jurídica, da VivaPrev. Então, para os leigos em direito, renúncia e desistência é basicamente a mesma coisa, mas juridicamente são coisas completamente opostas. Desistência da ação, inclusive no termo de desistência que a gente faz, a gente vincula a desistência ao recebimento da conversão de patrimônio. Então, isso aí sempre foi muito claro. Na hora da parte do autor assinar isso aí e apresentar. Inicialmente, realmente, o VivaPrev liberava apenas com essa declaração, com a cópia da petição protocolar do juiz. E ainda tem mais um detalhe, que aí eu quero colocar aí, né, gasolina nessa fogueira. Mas por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, que já estão aposentadas e que já receberam, por ocasião da aposentadoria, uma parte, aqueles 20%. Por que também delas é cobrado a questão da homologação, se elas quiserem fazer a questão lá do VivaPrev? Ou eu estou viajando na maionese, né? A questão, nesse caso aí que Fábio falou, foi para ter uma segurança jurídica de que a pessoa não pediria 2 vezes, tendo uma decisão judicial confirmando aquilo ali. Eu entendo que apenas esse documento, esse termo de desistência assinado, poderia até reconhecer firme em cartório para dar mais uma segurança para a VivaPrev. Não teria como pedir 2 vezes, porque o termo é bem específico. Ela está desistindo para aderir à conversão de patrimônio. Mas isso é uma questão jurídica que eu acho que seria interessante até Fábio levar para a VivaPrev para realmente desburocratizar. Porque Fábio aqui está como instituição, né? Está como representante dos peculistas. Inclusive, a proposta seria, por exemplo, vocês terem um momento de conversa para saber se o Sindusprev pode formular isso para subsidiar o Fábio numa discussão de mais fôlego com o jurídico da VivaPrev, não é? Sendo uma reivindicação, logicamente, dos nossos filiados e filiadas da Paraíba. E subsidiando isso, a gente pode ver uma conversa entre nós para poder aprofundar. Mas vamos lá, vamos passar aqui. Doutora Giovana, a pergunta é correto a GEAP cobrar por boleto, sabendo dos 30% de margem no contra-cheque? Aí entra o direito administrativo, é com você. Vamos lá. Bem, gente, eu passei essa pandemia estudando muito isso, porque essa aí é uma das grandes preocupações de vocês. Bem,
Existe uma lei que trata das consignações em contra-cheque, uma lei federal. E essa lei não estava sendo respeitada. Por isso que estava se descontando aquele valor, aquele pequeno valor em contra-cheque, e o restante em boleto. Eu não sei se vocês lembram que no início da mudança de custeio, vocês iam ao sindicato querendo, com raiva, que estava chegando o boleto. Vocês queriam que tudo fosse descontado em contra-cheque, certo? Porque vocês já... consignações em contra-cheque, uma lei federal. Vocês já... A lei não estava sendo respeitada. Gente, deixa eu só ver aqui. Vocês ficariam livres de lembrar e passar batido e terminar perdendo o plano, ok? Posteriormente, quando vocês viram que a margem, não tendo desconto completo em contra-cheque, aumentou, muitos servidores se valeram disso para ter outros descontos em contra-cheque. Quando esse ano o governo federal, através do Ministério do Planejamento, aumentou o valor da consignação do plano de saúde em contra-cheque, muita gente chiou. Mas, infelizmente, o que estava acontecendo era que a lei estava sendo descumprida. Agora, o governo federal está cumprindo o que determina a lei. Vocês me perguntam o que é que o sindicato pode fazer com relação a isso. Juridicamente, nada. Juridicamente, não tem o que ser feito. Tem que ser feito politicamente, mudando a lei. Se mudar a lei, pode constar que vai ter o desconto de 80% no contra-cheque de vocês. Mas, juridicamente, não tem como a gente querer que seja retirado, seja diminuído esse valor de desconto em contra-cheque para que a margem de vocês aumente. Juridicamente, infelizmente, não tem o que fazer. Politicamente, tem. Entendi. Bem, por último, uma pergunta aí para vocês. Quando nós tivemos a queda da liminar em agosto, a partir de setembro, a GEAP passou a cobrar o valor cheio, per capita cheio. Esse advento que a doutora Giovana coloca, da lei, do cumprimento da lei, nós vemos agora um patamar difícil na conjuntura. A gente primeiro achou ruim porque não era no contra-cheque. Agora a gente acha ruim porque também é no boleto. Mas tem as pessoas que não estão lá nem estão cá. Veja, nós temos alguns servidores onde a GEAP não vem descontada de jeito nenhum, ela vem todo no boleto, toda. O valor todo. Se for uma pessoa só, 1.000 e tal, se for 2 pessoas, por aí vai. Então, ela tem todo descontado no boleto, nada no contra-cheque. A gente fica preocupado, e tem outras pessoas que descontam tudo no contra-cheque, não vem nada no boleto. Mas isso é questão de margem. Não, a questão de margem. Mas já aconteceu, por exemplo, o caso de uma servidora, inclusive, que é cedida à Secretaria de Saúde do Estado, que ela não tinha empréstimo, ela não tinha nada. Então, veio todo no boleto. Todo no boleto. Não era uma... Só um minuto, deixa eu terminar. Vamos lá. Agora, ainda tem mais uma coisa que não é passível assim, de entendimento nosso. Nós temos agora a situação, a GEAP ela coloca como consignação lá no sistema SIGEP os valores da GEAP. Ou seja, se eu tiver uma pessoa, se for só eu na GEAP, ela já elimina qualquer margem que eu, porventura, possa ter. Se tiver mais de uma pessoa, então acabou, porque ela coloca lá. E você sabe que quando uma pessoa pede empréstimo consignado, eu tenho que verificar a margem no sistema SIGEP. E no sistema SIGEP já tem lá uma contrapartida de 1.000 ou 2.000 e pouco, anulando toda a possibilidade de margem. O Ministério da Saúde diz que não é ele que faz a margem, que é o Ministério da Economia. A GEAP diz que só cobra o que o Ministério da Saúde manda para ela. Como é que funciona esse mecanismo?
O que as pessoas podem fazer? Porque tem coisas que eu procuro a GEAP diz que não é com ela. Como já aconteceu da gente procurar a GEAP diz assim, não, problema, você aqui consta que não está na ação judicial. Lembra disso, doutora? Aí, quando você chega no sindicato, você está lá na ação judicial, e eles dizem que não. Então, assim, nesses casos da questão da margem, doutora Giovana, como é que fica a situação do servidor quando a GEAP já lança a margem toda lá no sistema e ela já fica emperrada nessa questão? Tá certo? E a última pergunta é para o Fábio, para a gente ir para as considerações finais. Vamos lá. Bem, a GEAP sempre lançou o valor integral da consignação, do valor de mensalidade. O problema era que no Ministério da Economia, eles não estavam fazendo esse levantamento, eles estavam pegando a informação do mês anterior e só copiando. Posteriormente, eles verificaram que o desconto tem que ser verificado mês a mês. Se mês a mês houver mudança, mês a mês esse valor é descontado em contra-cheque, respeitando o desconto obrigatório e o desconto facultativo. Dentre cada desconto obrigatório ou facultativo, tem suas prioridades. Começa do mais prioritário ao menos prioritário. E, por causa disso, tem gente que, eu creio que de forma errônea, está entrando o desconto integral. Havendo isso, uma pessoa que não tem empréstimo, que não tem nenhuma outra consignação em contra-cheque, aí ela vai ter que ir ao sindicato quando a pandemia voltar, ou então entrar em contato conosco, encaminhando os contra-cheques, de preferência dos últimos 6 meses, eu peço 6 meses, porque aí tem como eu dar uma analisada, para que a gente passe essa informação para o Ministério da Saúde, para o próprio Ministério da Saúde entrar em contato com o Ministério da Economia. Lembrando a dificuldade que a gente tem lá no Ministério da Saúde, né, Vera? Mas, muita. O procedimento é esse. Vamos lá. Aqui tem uma pessoa que diz o seguinte, eu sou... Tá cortando o microfone, Vera. A pessoa está me dizendo aqui que a margem dela, dá para pagar mais do que 30%. Mas, mesmo assim, ainda recebe boletos. E que não paga, muitas vezes, com medo de ser golpe. Certo? Aí eu queria ver com vocês o seguinte, está dando para me ouvir? Está me ouvindo? Então, vamos lá. Eu queria colocar uma situação que a GEAP está mandando, doutora Giovana, mensagem nos e-mails dizendo para as pessoas o seguinte, eu já lanço no contra-cheque, eu tenho que pagar para o governo. Para mandar o boleto pelo SERPRO, o governo está pagando um absurdo. Então, ele está mandando e-mail para os servidores, perguntando o que você opta, se você quer receber um link para tirar o boleto na internet, se você quer optar pelo boleto bancário, pelo desconto na folha direto no banco, certo? Ou se você quer receber por SMS. Aí cai exatamente nessa pergunta aqui que a pessoa está dizendo. Como eu vou saber se eu estou pagando para o local certo? Então, nós estamos, assim, no imprensado nessa questão da GEAP, estamos tentando ser recebidos, tentando uma reunião e não estamos conseguindo, tá certo? Então, está muito difícil a vida. O que fazer nesses casos? Como eu posso fazer para ter certeza que eu estou pagando um boleto e estou pagando para a GEAP mesmo, enfim, e qual é o mecanismo que a gente tem para se defender disto? Por favor. Bem, primeiramente, eu posso dizer que essa dificuldade eu tive esse mês, porque eu tenho GEAP. Minha mãe era servidora da GEAP e eu sou agregada da GEAP. E realmente, eu não recebo mais boleto e as informações vêm por SMS com o código de barra. E esse mês, eu pensei que o vencimento seria dia 11 e foi dia 10. Enfim, eu tive uma dificuldade tremenda em entrar em contato com a GEAP para que me reenviasse um segundo boleto, uma segunda via, porque eu não estava conseguindo pagar. Nesses casos, é sensibilizar.
Se a pessoa, se a GEAP disponibiliza aplicativo, se a GEAP disponibiliza o site, ok, ela está dando a possibilidade, facilitando para que as pessoas tenham acesso a isso. E essa informação está prestada e é pública, porque a pessoa que tiver a senha consegue entrar. No entanto, ela esquece que grande parte, quase que a sua totalidade, a GEAP é composta por maior de 60 anos, por idosos. E os idosos não têm essa facilidade de entrar com o aplicativo e entrar em site para baixar boleto e para pagar digitalmente. Ele já tem dificuldade, inclusive, em pagar em caixa eletrônica ou pagar via aplicativo. Na verdade, a gente tem que tentar realmente sensibilizar para ver se eles conseguem olhar para os beneficiários, para seus beneficiários, de uma forma observando a desigualdade que existe entre os beneficiários da GEAP, que na grande maioria são pessoas idosas que têm dificuldade em entrar, em ter acesso à tecnologia, trabalhar com a tecnologia, e os beneficiários dos outros planos de saúde, que são pessoas novas, tem idosos, tem, mas é em pequena parte. E, infelizmente, a gente não tem como verificar se aquele boleto, aquela informação, se chega para ele, é a verdadeira, a não ser ligando para a GEAP e entrando em contato. Que eu posso informar a vocês que, devido à pandemia, a gente está tendo muito problema. Muito. Ok. Fábio, eu digo que a gente está finalizando, mas as pessoas estão entrando com perguntas, a gente não pode desperdiçar a oportunidade de esclarecer, não é verdade? Quais são as entidades? Por que tem que ser filiado a uma entidade para fazer essa negociação com Vivaprev? E se o Sindusprev Paraíba, ele pode, se a entidade Sindusprev pode ser uma dessas entidades? Vera, eu vou tomar a liberdade aqui de responder dois outros pontos que foram ditos anteriormente, mas aproveitando já antecipo com esse, em relação à figura do instituidor, que são essas entidades que são vinculadas à Viva, explicando mais uma vez. Quando da cisão, em 2013, houve uma intervenção do governo na operadora de saúde e separou os negócios. Assistência social, saúde suplementar foi para um canto, e a previdência complementar, e aí o pecúlio é um produto da previdência, foi separado, e foram separados os CNPJs e houve a desvinculação total. A intervenção do governo pela Previc durou até o início de 2017, foi quando teve a eleição que nós participamos e tivemos sucesso, fomos inclusive os mais votados do país, e aí foi a forma que foi encontrada para criar a característica da empresa foi uma empresa de previdência complementar associativa, ou seja, como o governo não tem participação e nunca teve no pecúlio, ele não aportava nenhum recurso, então ele não poderia participar da gestão da Viva Previdência, do pecúlio, como participa na saúde suplementar. Não poderia haver a participação do governo nela, porque não teve aporte de forma nenhuma. Então, essa característica de empresa de previdência complementar associativa, é a que permite que o próprio participante faça parte da administração. E aí, por isso, tem que existir a figura das entidades instituidoras, as entidades que fizeram parte da história da Viva. Essa associação Viva, anteriormente chamava ANAPEC, era uma entidade que, vamos dizer assim, estava lá na época. Hoje, alguns outros sindicatos de outros estados fazem parte como instituidor, né? Os Sindprevs de outros estados. E sim, o Sindusprev Paraíba pode solicitar para se tornar instituidor de algum dos planos da Fundação Viva, né? Do pecúlio, do Viva Futuro. É realmente a forma de participar
ou de se aproximar mais da entidade. Eu vou aproveitar e tocar em 2 pontos também que foram falados rapidamente, em relação às sugestões de desburocratização. Como conselheiro, eu tenho que me ater às informações públicas, né? Não entrando no mérito de ações judiciais ou nas medidas estratégicas da empresa, da Fundação Viva. Mas como conselheiro eleito por vocês, tenho certeza que tudo que for possível para a empresa e correto para o participante será feito. A conversão foi oriunda da época dessa intervenção que eu relatei agora pela Previc, né? Claro que uma melhoria, outra melhoria que nós tentamos e não conseguimos foi aquela dos cancelados não aposentados. A gente conseguiu cancelado, aposentado, receba. A gente queria que não precisasse ser aposentado para receber. Essa a gente não conseguiu, foi lei e a gente não conseguiu. Mas conseguimos várias outras, como o BEV. Então a gente tem a convicção que é um benefício que atende à necessidade do participante. Então assim, a Fundação Viva pertence a vocês. Vocês têm voz lá. Na Viva vocês têm voz. E pode ter certeza, todas as propostas e sugestões são muito bem-vindas. Encerro aqui. Obrigada, Fábio. Pode ter certeza que nós vamos perturbar você com isso. Eu e a doutora Giovana aqui vamos tentar reunir a nossa base, né? Acho que nós precisamos já nos preparar, né, doutora, para fazer uma assembleia virtual, porque eu acho que merece, não só a GEAP, como também outras questões que a gente tem. Estamos tendo uma audiência boa, quero agradecer a todo mundo que está aí com a gente, e a gente vai perturbar você com essa história. Mas eu queria que a doutora Giovana, por favor, apresentasse as considerações finais e a gente pudesse passar para o Fábio também fazer as considerações finais. Estamos chegando ao fim da nossa live, estamos tendo aqui algumas perguntas que estão chegando agora. Só um minuto. Alguns servidores mais jovens que estão chegando agora. Beijamos. Ainda não são filiados à Vivaprev, ainda podem aderir? Então, eu vou passar para a doutora Giovana fazer as considerações finais e depois você responde essas perguntas e faz as suas, tudo bem? Doutora Giovana, por favor. Oi, Vera, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que a assessoria jurídica está disponível para qualquer informação. No momento, a gente não está fazendo atendimento presencial para passar as informações e passar o andamento da movimentação dos processos, porque o judiciário, trabalhando remotamente, está bem complicado da gente ter acesso e dar continuidade com a movimentação normal. Até porque muita gente foi contaminada, tanto aqui quanto em Brasília, e os trabalhos estão mais lentos. Com relação às outras informações, e eu quero até fazer um adendo aqui, vou pedir licença, Vera, que eu vi que tem umas pessoas que estão recebendo algumas cartinhas do Ministério da Saúde. Eu vou deixar o telefone o celular, o número do celular do escritório, mas caso vocês não consigam entrar em contato conosco, vocês têm os diretores que podem me passar, ou passar para a assessoria jurídica, essas correspondências, que a gente vai avaliar do que se trata, para que a gente tome a melhor decisão e que a gente dê essa contrapartida para vocês, tá certo? Mas, no mais, eu quero agradecer a presença, que eu já vi que teve um número bom de pessoas aqui, eu pensei que ia ter bem menos gente. Agradecer e dizer que eu estou com saudades e espero que logo, logo, quando a gente retomar, eu possa ver todos vocês lá, ok? E quero agradecer também a Fábio, que me tirou algumas dúvidas hoje antes da live, que eu já posso passar essa informação para os servidores e aperrear menos ele. E agradecer a você também, Vera, e aos demais diretores que eu vi que estão aqui, Glória, Mauro, um beijo para todos, e eu estou morrendo de saudade de vocês. Obrigada, doutora Giovana, nós é que agradecemos a sua sempre disponibilidade, mais uma vez, né? Vamos lá, Fábio, você está aí? Estou aqui, Vera, pode falar. Vamos lá, nós temos 2 perguntas para você, aliás, uma pergunta para você responder. Servidores mais jovens que chegaram e não aderiram ao Vivaprev, eles ainda podem aderir?
E aí, peço que você responda a pergunta e faça também suas considerações finais para a gente poder ver qual é a próxima pauta, dar alguns outros informes e a gente encaminhar aqui para o final. Muito boa essa pergunta, Vera, obrigado por transmitir. Eu vi que foi do Mauro. Que fez pergunta do companheiro Mauro, essa pergunta bem de longe. Pergunta bem de longe, vem de Campina Grande, hein? Saudade de Campina Grande, viu? Obrigado, Mauro. E respondendo a pergunta, aí, realmente muito pertinente, falando de futuro. Como eu disse, a Viva Previdência pertence a vocês. Vocês fizeram parte da criação dela. E vocês fazem parte e têm voz na administração dela. Existem duas formas de fazer parte da Viva Previdência. Uma é se sua entidade, se o seu órgão, exemplo, o DataPrev, que tem uma figura de entidade privada, de empresa, ela tem a possibilidade de ser uma patrocinadora de um plano de previdência complementar para os funcionários do DataPrev. É um exemplo, né? Então, a Viva é uma empresa que pode tanto ser a empresa de previdência complementar de órgãos públicos, estaduais, municipais, se for através de convênio. A segunda forma, por empresas privadas. E mesmo do meio público, tem algumas figuras, algumas entidades, autarquias, que podem, se quiser criar uma previdência complementar para os seus funcionários, pode criar através da Viva. E a terceira forma é você sendo filiado, associado a uma das instituições que são conveniadas à Viva Previdência, como, por exemplo, o Sindesprev Paraíba, vindo a se conveniar com a Viva Previdência, todos os afiliados podem ter acesso aos planos, né? Ou através do site tem a possibilidade também de você aderir ao Viva Futuro, que é um plano mais aberto, mais aderente. Só lembrando que se for na figura do patrocinador, geralmente a entidade, a empresa entra com um aporte, com uma parte, né? E o participante entra com outra. E tem que ter uma decisão da empresa também. Na figura do participante entrar através de algum instituidor, como por exemplo, se o Sindesprev se conveniar a Viva Previdência, ele pode ter os planos de previdência também da Viva, né? Entrando através do site, pode ter algumas informações também sobre o Viva Futuro, caso queira saber mais detalhes. Em relação me despedindo, então, agradecer o sentimento de gratidão em relação ao Sindesprev, a Vera, a todos que compõem a diretoria, agradecer a Giovana também, exímia profissional e diligente em tudo que faz, muito cortês, e dizer que esse instrumento que a gente está usando aqui realmente é fundamental para aproximar as pessoas como ferramenta de orientação, instrução e tirar dúvida. Realmente são muitas informações e esse é o nosso papel como conselheiro, mais uma vez, eleito pelos participantes, esse é o nosso papel, né? Tudo que tenho certeza, mais uma vez, tudo que for possível para o justo para o participante e o possível para a empresa será feito. Mais uma vez, na Viva você tem voz, lá você faz parte, realmente. Estou às ordens. Obrigado a todos. Nós é que agradecemos, mais uma vez, em nome da diretoria colegiada, a gente agradece a extrema gentileza de vocês desperdiçarem aí as horas preciosas do descanso no sábado para estar informando para o nosso povo, para a nossa galera, as coisas que acontecem. Fica aqui o nosso compromisso, que com a doutora Giovana, de fazer contato com o Fábio para passar essa demanda da desburocratização e, logicamente, fazemos o debate aí do Sindesprev estar aderindo a ser uma dessas instituições que você listou e com essa tarefa aí de fazer essa ponte, tá certo? Quero dizer para a pessoa que está perguntando aqui sobre a GEAP cancelada, que não teve condição de pagar e tal, eu estou repassando essa pergunta para a doutora Giovana, para ela entrar em contato e fazer a pergunta, responder a pergunta personalizadamente por conta do tempo, tá certo? Em nome da diretoria colegiada, mais uma vez, o Sindesprev está aqui à disposição, tanto aí com a nossa assessoria jurídica quanto com o Fábio, a fazer o que for possível para informar e para trazer sempre esclarecimentos para que você possa continuar
tendo a confiança que depositou em nós nas urnas em 2019. E quero finalizar dizendo que nós já temos uma pauta para sábado que vem, nossas lives, nós pretendemos continuar que sejam sempre os sábados, às 16 horas, e nós já temos a primeira pauta, já está definida, que é PASEP. Todo mundo perguntando do PASEP, e nós já temos essa pauta para o sábado. Falta definir a segunda pauta, e a gente informa durante a semana. Muito obrigado a você, trabalhador, trabalhadora, aposentado, da ativa, homem, mulher, todo mundo que está aí nesse sábado engrandecendo a nossa atividade. Muito obrigada, um abraço a todos, boa semana, fiquem com Deus, e a gente se vê toda hora aí, que for preciso e for possível, tá? Fiquem em casa. Pode me procurar nas redes sociais também, é fácil me encontrar lá. Fábio Rabelo, um abraço a todos. Tchau, tchau a todos. Até mais. Um abraço. Obrigada, tchau, gente. Um abraço.